Você já viu coveiro chorando em algum enterro? Galera, a gente sabe que coveiro tá ali, ó, todo dia enterrando pessoas, sei lá, 5, 10, 15 por dia. E histórias muito comoventes, como uma mãe enterrando um filho, pessoas chorando, ajoelhando ali, estribuchando, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um ente querido. E o coveiro, ele ali é neutro. Ele vai ali, faz a cova, joga ali. Mas por que que ele não chora? Talvez a primeira, segunda, terceira vez da vida dele, aquilo comove. Mas depois ele não chora mais, ele não sente mais, porque ele acostuma. E na nossa vida, muitas vezes, a gente esfria o nosso coração, a gente fica muito mais razão do que emoção, porque a gente acostuma. E isso, por muitas vezes, não é porque esfriamos, porque a gente virou um monstro, um robô, mas por proteção, por defesa. E eu falo isso porque ser empresário é ter esses monte de imprevistos que muitas vezes machuca, e vou te falar que machuca até hoje. Eu não cheguei ainda no ponto de um coveiro. Eu, 35 anos como empresário, 20 como empresário do axé, eu não tenho ideia de quantas vezes puxaram o meu tapete. Eu fui roubado muitas vezes. Eu vou contar aqui alguns casos, só para vocês terem uma ideia. Eu lembro o primeiro, eu tinha ainda a loja lá em Santa Amaro, minha primeira loja. Eu ajudei uma funcionária, a mãe dela tinha câncer, eu ajudei em todo o tratamento, tanto financeiramente como levar ela até o hospital, porque eles não tinham dinheiro para táxis, na época não existia Uber, eu mesmo levava. Das ocasiões roubaram meu carro, eu fui levar ela, deixei, quando na hora que eu levei ela, voltei porque ela não conseguia andar, e roubaram meu carro, não tinha seguro, perdi o carro, enfim. Essa mulher não se curou, mas ficou muito melhor. E infelizmente eu tive que mandar essa menina embora, porque ela estava faltando muito, não estava, trazendo mais resultado para a empresa. Passou 2 meses, ela entrou com uma ação trabalhista e me levou uma grana. Então, reconhecimento zero, e aquilo me machucou muito. Depois, um caso recente, uma pessoa trabalhou comigo durante 8 anos na casa do cigano. E também uma pessoa que eu abri minha casa, eu dava o meu cartão de crédito com senha e vai lá e compra, levava o meu filho para a escola, enfim, uma pessoa de extrema confiança. Chamei para aniversário dos meus pais, foi no aniversário do meu pai de 80 anos, uma pessoa íntima, e de repente uma cliente me liga e fala: Cigano, o seu vendedor não me atende mais. Eu falei: que vendedor? Aí falou o nome. Eu falei: não, ele não é vendedor. Falou: mas eu compro dele há 2 anos. Eu falei: me manda aqui o pedido e o comprovante. Há 2 anos ela comprava dessa pessoa, e essa pessoa recebia no Pix pessoal dela. E aquilo ali foi outra facada nas minhas costas. A pessoa me roubou 2 anos. E teve muito mais. E eu esfriei talvez 80%. Porque a gente acaba acostumando. E a vida de empresário, eu tô falando um empresário de axé, aquela que a gente conta, a gente fala: pô, eu acredito que a pessoa é do santo, a pessoa vai lá, a pessoa toca tabaque pro meu Exu, a pessoa vem e traz um charuto pro meu Exu, e agradece meu Exu, e fala: não, o cara é do orixá, o cara é justo. Não é justo. Então eu já perdi as contas de puxada de tapete, equipe que me abandona do nada, Cigano, tchau, tô indo embora, e me deixa na mão, pessoa que tá comigo todo momento, enfim. E a gente tem isso na família, a gente tem isso com amigos, a gente tem isso no trabalho. E ser empresário é isso, é passar por isso. A única coisa que, como empresário do axé, e hoje eu estou dando uma mentoria ensinando as pessoas que têm loja de Umbanda, passando toda a minha experiência, e essa é uma das experiências que a gente vai se decepcionar. É
tudo lindo, tudo maravilhoso, eu vou abrir loja, eu sou o dono, eu mando, todo mundo vai estar do meu lado. Não, cara, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ser um líder justo, você tem que ser um líder que você empolgue equipe, que engaje equipe, que motive equipe. Você tem que estar junto com eles, você tem que trazer eles para você. Você tem que pensar não só na equipe como físico, como pessoa, mas sim como espírito, como mente, como pessoas que têm família, pessoas que têm sentimentos, que têm emoções, que necessitam daquilo, e isso é gratificante demais. Hoje eu tenho 107 colaboradores e a minha maior felicidade foi o dia, há muitos anos atrás, o dia que eu consegui dar convênio para os meus colaboradores. A minha maior pagamento que eu já tive na minha vida foi quando um dos meus gerentes sentou na minha frente e falou: Cigano, consegui comprar o terreno da minha casa, que eu vou conseguir construir a minha casa. O outro foi quando chegou e falou: Cigano, consegui concluir a minha faculdade. E isso para mim é fantástico, cara, porque um dos acordos que eu tenho com o Exu Morcego, e ele me falou isso lá no comecinho: eu abro o seu caminho, eu te ajudo se você ajudar todas aquelas pessoas que estão do seu lado. Então não é só decepção. A gente, para mim, é uma missão de vida ser empresário, porque você ajuda outras pessoas e as outras pessoas ajudam outras. Essa pessoa que comprou o terreno e está construindo, já construiu a casa dela, tem 2 filhos e tem uma esposa que não trabalha. Então o salário que ele ganha na casa do cigano sustenta mais 3. Então são 4 pessoas que a casa do cigano indiretamente ajuda, através do trabalho dele, do mérito dele, claro. E com tudo esse glamour, ainda a gente toma a punhalada pelas costas, a gente tem as puxadas de tapete, e tudo bem. E vai ser assim, não vai ser a última, não vai ser a última. E ser empresário em qualquer ramo é isso, é ter a gratidão, como eu tenho da maioria dos meus colaboradores, mas é também ter a puxada de tapete, a punhalada nas costas, e assim a gente segue. Com tudo isso, eu não lembro de quantas, mas eu acredito que mais de 50 traições, puxadas de tapete, roubo eu tive durante só a Casa do Cigano. Fora as minhas outras empresas, eu perdi as contas. E o que acontece? A gente continua abrindo loja, continuo levantando cedo, continuo contratando, ajudando outras pessoas, dando oportunidade. A gente continua, a gente não para. E igual o coveiro, a gente não chora mais. A gente sente, fica triste e continua. E a vida do empresário é essa, é continuar, é altos e baixos, fortalecer cada vez mais e principalmente nunca desistir, persistir sempre, hoje e sempre, que essa é a grande chavinha. Caiu, levanta, continua a andar. Caiu de novo, levanta, continua a andar. Dessa forma a gente aprende a andar, como foi quando a gente era criança. Cai, toma um tombo, uma rasteira, uma punhalada nas costas, uma traição, um roubo, a equipe te abandona, mas o que a gente continua? Continua a andar, prosperar e o nosso propósito lá na frente. Um pouquinho de empreendaxé para vocês, e essas dicas eu dou no meu workshop Como Montar uma Loja de Umbanda e Candomblé começando do zero. Esse workshop eu dou a cada 2 meses e vai ter um agora. Só entrar no link aqui da bio e bora para mais dica e bora ser um empresário de sucesso. Axé Berequeté, beijo do cigano.